paz. Vocês estão bem? Vocês estão felizes com o que Deus está fazendo com a gente nessa região, nessa igreja? Queridos, eu não sei vocês, mas eu estou feliz demais. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: eu faço parte dessa visão. Aleluia. Obrigado, louvor, vocês são uma bênção. Vamos honrar esse grupo de música? Queridos, para quem não me conhece, eu me chamo Ariane Carvalho. Eu sou psicóloga, mas também sou irmã em Cristo de vocês. Congrego lá em Marcolândia, amém? E fui chamada, para falar sobre esse tema tão importante, por esse casal abençoado. Eu só tenho a agradecer, amo demais a vida de vocês. Meu marido veio me acompanhar, homem de Deus. E eu também estou sendo acompanhada, por nossa bênção que estou gerando. Meu jeito, vocês crescem, a gente está crescendo junto também, amém? Literalmente. Porque aqui é um monte de buchudas, já são em quantas? 18? Amém, queridos, pois eu estou no meio. Amém. Vamos orar, eu quero que você feche seus olhos, curva suas cabeças. Aleluia, Pai, nós te rendemos graças, Pai, por esse momento, Pai. Nós te louvamos por essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui, Senhor, para conhecer mais de Ti, mais da Tua palavra, Pai. Nos dê direcionamentos específicos, Pai. Nós cremos no poder do Teu Espírito, Pai, se movendo nesse lugar, trazendo cura em todas as dimensões, Pai. Trazendo revelação do Teu Espírito, trazendo libertação, quebra de sofisma em nome de Jesus Cristo. Amém. Você crê nisso, queridos? Aleluia. E hoje eu sei que já passou diversas ministras poderosas, falando sobre esse assunto. Mas o Senhor tem mais pra gente. Amém? Você crê nisso? Você se alegra com isso? O tema dessa ministração é uma mente segundo o padrão divino. Amém? E, queridos, ser emocionalmente saudável significa exatamente isso. Você ter uma mente segundo o padrão divino. Isso é o que a própria ciência acaba nos dizendo, nos confirmando. Mas hoje eu vou tentar trazer algumas coisas para nos abençoar. Amém? Lá em João 10:10, não precisa você abrir, é um versículo bem conhecido. Jesus deixa bem claro que a vontade dele é que nós tenhamos vida, e vida em quê? Em abundância. Em algumas versões traz uma vida plena. Você sabe o que é plenitude, querido? É uma vida completa, equilibrada, querido. E essa é a vontade de Jesus para mim e para a sua vida. Amém? E todas as nossas dimensões, eu sei que vocês já são bem instruídos nisso. Irmã Jeane trouxe aqui uma ministração poderosa, saudável nas 3 dimensões. Quem é que estava aqui no dia? Muita gente, eu creio que vocês já foram acrescentados. Mas nós somos o quê? Um espírito. Eu vou precisar da ajuda de vocês, minha gente. Nós somos nós possuímos uma. E nós habitamos em um. E é necessário que essas dimensões estejam alinhadas, equilibradas, estejam saudáveis. E todas elas têm suas necessidades, amém? O nosso corpo ele precisa ser suprido, ele precisa ser alimentado. Ele precisa de exercício, precisa de um bom sono, amém? O nosso espírito também tem suas necessidades e precisa de seus cuidados. Nós precisamos estar alimentando ele diariamente com a palavra. E a nossa alma também tem algumas necessidades que eu vou trazer essa noite. Vamos focar um pouco nela. Mas para isso eu vou precisar um pouco da imaginação de vocês. Pode ser? Estamos sem telão por enquanto, mas é por uma boa causa. Mas aí nós temos, graças a Deus, a nossa imaginação para nos ajudar nisso. Eu quero que você imagine nesse exato momento um cavalo bem forte. Amém? E eu quero que você imagine esse cavalo como sendo a nossa alma, como sendo as nossas emoções.
E sabe que esse cavalo, ele foi nos dado para que nós possamos correr a nossa carreira, para que possa nos ajudar a chegar ao local correto. Amém? Mas sabe que essa arma que é poderosa, ela se não for bem administrada, se ela não for bem dominada, ela pode nos causar prejuízo e até muitas vezes impedir que a gente cumpra o nosso propósito. E aí o que é que vai definir se essa arma é poderosa? Para facilitar ou para nos impedir de cumprir o nosso propósito? O posicionamento que nós temos frente a ele, a esse cavalo. Eu quero que vocês continuem segurando essa analogia aí, amém? E eu vou trazer alguns posicionamentos que eu mais vejo assim em relação a esse cavalo que nos foi dado. O primeiro são aquelas pessoas, representadas por aquelas pessoas que são arrastadas pelas emoções, por esse cavalo. São as pessoas que são guiadas por essas emoções. Sabe, querido, geralmente essas pessoas são pessoas, não tem aquelas de pavio curto, que qualquer coisinha explode, totalmente reativas, porque as nossas emoções, elas são respostas aos estímulos que nós recebemos. Então, é muito ali no instinto. E tem muitas pessoas que acabam vivendo dessa maneira. Bateu, levou. É esse tipo de pessoa. Tem uns ali, eita. Mas por quê, minha gente? Porque não tem a capacidade de pensar antes de agir. E acaba sendo levado por suas emoções. São pessoas impulsivas. E sabe, querida, é uma posição perigosa para a gente estar se posicionando frente a esse cavalo. Moisés, por exemplo, ele deixou de entrar na terra prometida por um momento de impulsividade. Então, quantas e quantas coisas, quantas e quantas consequências isso nos causa de agir pelas nossas emoções, sem pensar. Sabe que nós fomos dotados de capacidades, de habilidades, e uma delas é a capacidade de discernir o certo do errado, o bom do ruim. A gente tem a capacidade de olhar para uma situação, a gente conseguir enxergar a curto, a médio e longo prazo as consequências. E ali escolher ou não. Nós fomos capacitados a isso, pelo próprio Senhor. Porém, muitas vezes nós decidimos viver como se não tivéssemos essa capacidade. Lá em Provérbios, eu vou ler na Nova Bíblia Viva Português. Provérbios 25, 28 diz: um homem que não sabe controlar suas emoções e vontades é como a cidade com seus muros derrubados. Sabe, querido, que são pessoas vulneráveis. Satanás ama esse tipo de crente. Que é aquele que é movido pelo que sente. Que faz do que sente uma verdade. E aí, só ora quando tem vontade. Só vem para a igreja quando está animado, quando tem vontade. Só lê a Bíblia quando quer. Satanás sabe que esse tipo de pessoa é uma pessoa vulnerável, que ele pode atacar a qualquer momento. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: ei, nós não somos desse tipo de gente. O segundo posicionamento é um posicionamento de negligência ao nosso cavalo. Quando nós não cuidamos dele, quando nós ignoramos ele, quando nós deixamos ele de lado. Muitas vezes nós cristãos assumimos essa posição por não querer ser guiado pelas emoções. Porque, de fato, nós vivemos pela fé e não pelo que nós vemos, amém? Mas muitas vezes nós acabamos caindo no erro de negligenciar isso. De negligenciar esse cavalo. E deixa eu te falar, querido, quantos sabem que quando a nossa mente não está bem, possivelmente todo o resto também não vai estar. Inclusive a nossa vida espiritual. Lá em 1 Timóteo, quero que vocês abram esse comigo. Capítulo 1, versículo 18. Essa versão que eu estou é aqui
Este mandato eu confio a ti, filho Timóteo, que segundo as profecias que houveram acerca de ti, para que tu, por meio delas, combatesse uma boa guerra, conservando a fé e a boa consciência, que alguns colocaram de lado e naufragaram na fé. Querido, quando nós deixamos nossa boa consciência de lado, quando nós não cuidamos da nossa mente, a nossa fé também não está indo bem. Porque como é que eu vou orar, como é que eu vou fazer, cumprir o ID, se eu estou em cima de uma cama, desanimado, incapacitado muitas vezes? Porque, querido, problemas emocionais não são brincadeira. Mas sabe que nós precisamos muitas vezes ter esse cuidado de não sermos negligentes. Muitas vezes dizendo que estamos tendo fé e deixando de cuidar do que precisa ser cuidado. Amém? A terceira posição, que é o posicionamento daqueles que têm uma mente segundo o padrão divino. São aquelas pessoas que não olham o cavalo como seu chefe, não é o cavalo que domina, mas também não olha aquele cavalo como inimigo. Ele olha aquele cavalo como aliado. E ele começa a trabalhar junto com aquilo ali, junto com as ferramentas que foi dada a ele, para que eles possam cumprir o chamado, chegar no local ideal. Amém? Somos nós. Amém? Eles estão atentos às instruções, são capazes de discernir, de solucionar problemas, são mansos, pacientes, controlados, estão no domínio, são responsáveis e obedientes à palavra, às instruções do Senhor. Amém? E aqui eu tenho alguns passos, para que a gente possa seguir e possa ter uma mente segundo o padrão divino. O primeiro é, em vez de demonizar as emoções e reprimi-las, nós devemos santificá-las e redimi-las. Sabe, queridos, que as nossas emoções, a nossa alma, assim como todo o resto, ele acabou sendo afetado pelo pecado. Então, é necessário que nós muitas vezes assumamos uma posição de quê? De redimir mesmo elas. De entender que muitas vezes a gente vai precisar pegá-las e colocar aos pés de Jesus. E sabe que ao longo da Bíblia nós vemos vários homens e mulheres de Deus que fazem isso, né? O próprio Jesus, no momento que ele mais estava angustiado, querido, no momento que ele estava suando sangue. Você tem noção do que é isso? Imagina a angústia de Jesus, a angústia na alma dele. O que é que ele faz? Ele vai orar. Ele chega aos pés do Senhor e ele entrega, Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Que não seja a minha alma que vai dominar a situação, mas seja o teu Espírito, Senhor. Aleluia. Vou ver se eu acho aqui um capítulo. Aleluia. Salmos 43. Lá no final diz assim, no versículo 5. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Aleluia, muitos momentos nós vamos precisar, querido, chegar na nossa alma e falar, ei, alma, o que é? O que é que está acontecendo? Por que você está tão abatida? Por que você está tão desanimada? Ei, confia em Deus. Aleluia. O próprio Davi fazia isso várias vezes nos Salmos, né? E vários outros homens e mulheres de Deus. Amém? Aleluia.
As nossas emoções constantemente apontam para uma necessidade da nossa alma que só pode ser suprida em Cristo. E sabe que muitas vezes nós estamos tentando suprir as necessidades da nossa alma, que muitas vezes é de afeto, que é de paz, é uma necessidade de se sentir bem, em qualquer outra coisa, menos em Cristo. E aí procura em relacionamentos, e aí procura meditação lá fora. Mas, querido, você pode estar numa praia paradisíaca. Se a sua mente não estiver bem conectada com Deus, você não vai conseguir suprir as necessidades dela. É a nossa alma, ela tem sede de Deus. Você querendo ou não, a nossa alma, ela tem necessidade de Deus. E tem necessidades nelas que só serão supridas em Deus. Aleluia. Então, as nossas emoções, elas são sinalizadoras, queridos. Como eu falei, elas funcionam como um instinto. Por exemplo, nós estamos aqui, se aparecesse um animal bravo ali, correndo atrás da gente, sabe o que é que as nossas emoções iam fazer? Ela ia sinalizar, ei, você está em perigo. E as nossas emoções, elas são sinalizadoras, mas não podem ser nossas guias, amém? Mas nós precisamos entender que tudo que nos afeta é porque tem o nosso afeto. Tudo que nos afeta é porque mexe com algo lá dentro. Às vezes você chega num local, vê uma pessoa, não fui com a cara dessa pessoa. Não, me poupo. Não gosto, sei lá, o que foi que ela fez para tu? Nada, só não gosto dela. Querido, se está lhe afetando é porque tem seu afeto. Tem alguma coisa nela que está mexendo com algo dentro de você. Amém? Nós precisamos não ignorar essas emoções, mas nós precisamos entender que elas são sinalizadoras e elas estão ali para nos ajudar. Amém? Aleluia! E nós conseguimos analisar as nossas emoções quando nós analisamos os nossos pensamentos. Queridos, é importante também frisar que há uma diferença, tá, entre emoções e sentimentos. Emoções, elas são aquelas que acontecem mais rápido, são realmente mais ligadas ao instinto mesmo. Muitas vezes nós não vamos conseguir controlá-las mesmo. Mas nós conseguimos controlar o que nós fazemos quando ela chega em nós. Quando ela acontece dentro de nós, né? E os sentimentos, eles são mais complexos. Eles já são mais ao longo da nossa vida que vai sendo construído, amém? E nós conseguimos analisar as nossas emoções e os nossos pensamentos. As nossas emoções, elas nos apontam para o que nós estamos pensando. Eu sei que você sabe já o poder que o pensamento tem em lhe direcionar, em direcionar a sua vida. Amém? A Bíblia fala muito isso. Várias pessoas pregam sobre isso. Mas hoje eu queria frisar um pouco nisso. Para lhe mostrar realmente o poder que o pensamento tem nas nossas vidas. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, ei, não dorme não. Nós vamos chegar ali na parte importante. São direcionamentos dos céus para a nossa vida. Amém? Aleluia. Sabe, querido, quando nós começamos a ignorar o que essas emoções estão nos dizendo. Quem aqui já ouviu falar em doenças psicossomáticas? Levanta a mão, só para eu saber. Uma boa galera. Queridos, as doenças psicossomáticas, para quem não sabe, é quando o nosso corpo começa a dar sinais. Do quê? Aqueles sinais que a nossa alma tenta nos dar há muito tempo e a gente não está escutando. Sabe quando você está muito estressado, quando você está desanimado, quando está alguma emoção, ansiedade ali, e você só ignorando, só deixando para lá, só deixando para lá, só deixando para lá. Uma hora ou outra, querido, ela vai começar a se manifestar no seu corpo físico. E aí tem muita gente que chega, cabelo caindo, aos consultórios, né? Cabelo caindo, dor no estômago, gastrite, enxaqueca.
E aí vão no médico, faz um monte de exame e não encontra a causa. Por quê? Porque a causa é emocional. Está na nossa alma. São aqueles sinais que nós ignoramos, mas uma hora ou outra começa a aparecer, a gente querendo ou não. Por isso a necessidade da gente cuidar, por isso a necessidade da gente não reprimir, não sufocar, mas realmente cuidar. Amém? Esses dias chegou uma... Esses dias assim, já faz uns meses. Chegou uma menina para eu atender e ela se coçava inteira. A pele dela já estava criando feridas. E ela disse, eu não sei o que é. Eu já fui para todo tipo de médico, até que me mandaram para você. Me mandaram para a psicóloga. E aí, ao longo das sessões, a gente foi descobrindo. É porque a causa era emocional, querido. E aí ela achou que fez de tudo, gente. Tomou remédio, trocou as coisas da casa, porque achava que era alergia. E depois a gente descobriu o porquê. E a gente foi tratando, amém? Não deixe chegar a esse ponto, querido, para você começar a prestar atenção no que você está sentindo. Amém? Eu sigo na psicologia uma abordagem chamada TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental. E essa abordagem, ela fala que tudo o que nós sentimos está relacionado ao que nós pensamos. Ela ensina, né, um modelo, uma técnica que a gente usa até para explicar como é que funciona mais ou menos a nossa mente. Toda situação, ela traz um pensamento, que traz uma emoção, que gera um comportamento. Vamos repetir comigo, que é para frisar na nossa cabeça? Toda situação, ela traz um pensamento, que traz um sentimento, e gera um comportamento. Então, querido, é assim que a nossa mente funciona. Nesse exato momento que você está aqui, você está pensando em alguma coisa. Você pode não ter consciência do que é exatamente, mas você está pensando em alguma coisa. Talvez você esteja pensando, não estou entendendo nada que essa menina está falando. Não, quero é que acabe logo para eu ir comer. Não, eu estou com fome. E isso talvez vai gerando em você um sentimento de tédio. Cansaço, não. Ansiedade, para que acabe logo e eu vá para casa comer. E aí talvez você esteja toda hora olhando no relógio, ou mexendo no celular, ou olhando para alguma coisa que passa aí. Você está entendendo o poder que os nossos pensamentos têm em direcionar a nossa vida? Isso é o que a psicologia diz, querido. Mas a Bíblia já disse isso há muito tempo, amém? Lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Abram comigo, por favor. Eu vou ler na Nova Tradução, na linguagem de hoje, que diz: Ei, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. A gente vê mais, aguarde seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Mas eu gosto muito dessa versão, porque ela mostra o poder que os pensamentos têm nas nossas vidas, querido. Amém. E a Bíblia todo, o tempo todo, fala sobre pensamentos. Eu separei só 2 versículos, mas são muitos. Lá em Filipenses 4, no versículo 8, diz: Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, a Bíblia ela não só alerta sobre o cuidado que a gente tem sobre o que a gente está pensando, como ela também diz o que é para a gente estar pensando. Olha como Deus é bom e Deus nos conhece, querido. Ele sabe das nossas necessidades, amém? Então, o que você está pensando nesse exato momento está ditando o seu comportamento. E em todas as situações da sua vida. Como, mais uma vez, vou dizer aqui, você estando consciente disso ou não. Muitas vezes, as pessoas chegam ali no consultório e a gente vai tentar identificar os padrões de pensamento que ela tem. É para a gente poder intervir, né? Nessa abordagem que eu sigo, a gente intervém, principalmente pelos pensamentos. É a nossa porta de entrada, a porta de acesso
para todo o resto. Vocês estão me entendendo? Então, o tipo de pensamento que nós temos e, consequentemente, a postura que nós vamos assumir diante da nossa vida diz respeito à visão de mundo que nós temos. Josué e Caleb, queridos, quando eles foram enviados, para ver a terra prometida junto com aqueles 10 camaradas. Quem é que conhece essa história? O que é que acontece? 10 homens vão, olham para aquela terra e pensam, a gente está frito. Eu estou parafraseando, tá, gente? A gente está frito. São gigantes, eles vão nos devorar. Eu me sinto como gafanhoto perto deles, perto desses gigantes. Já vem Josué e Caleb, olha para aquela situação e ele pensa o quê? Eles pensam o quê? Não. E a terra é boa. Eles não são palhos para nós. Vamos crer, não vamos temer. Vamos crer no que Deus disse. E nós vamos conquistar essa terra. Ei, querida, era a mesma circunstância. Eles não estavam vendo coisas diferentes, não. Era a mesma circunstância, eram as mesmas promessas, era o mesmo Deus. Mas pensamentos, sentimentos e comportamentos diferentes. Por quê? Porque Josué e Caleb, eles acreditavam, enquanto os outros 10 não. Eles acreditavam no quê? Nas promessas de Deus, querido. Eles acreditavam naquela verdade que foi dita. E Deus não tinha dito que ia dar aquela terra para eles? Pronto. Não importava o tamanho da circunstância, não importava se era grande demais. Eles sabiam que iam conquistar. Por quê? Lá em Provérbios 23, 7, Almeida Revista e Corrigida diz, porque como imaginou na sua alma, assim é. É a forma que nós nos imaginamos, a forma que nós nos vemos, ela vai definir, querida, a forma que nós agimos e somos no mundo. Então, tudo aquilo que nós preservamos na nossa mente, tudo aquilo que nós cultivamos dentro de nossa mente, dos nossos pensamentos, isso tem o poder de fazer com que a gente haja e seja no mundo. E isso começa a influenciar até na maneira que a gente se relaciona. Mas vamos já entender isso. A forma que eu vejo, interpreto as coisas, está ligada ao que eu verdadeiramente acredito. Sabe, eu tenho certeza que aqueles 10 ali, eles tinham ouvido as promessas. Amém, queridos? Eram as mesmas promessas. Era o mesmo Deus. Mas o que foi que fez eles agir e pensar diferente daquela forma? Talvez eles não acreditavam. Talvez o que estava lá na raiz, lá no fundo, não batia com o que Deus estava dizendo. E isso fez com que eles agissem diferente. Assim é na nossa vida. É por isso que tem muito crente que já é salvo, mas que não vive uma vida plena em Deus. Que não consegue agir, querido, como Deus manda agir, porque lá no fundo, lá no fundinho ainda tem algumas raízes. Estou falando em raízes, vocês vão já entender. Tem algumas raízes que precisam ser modificadas. Nós temos cerca de 80 mil pensamentos por dia. É um número considerável, né? Não vou arriscar fazer a conta de quantas... Estabilizar aqui. De quantos pensamentos por hora a gente tem, não. Mas esses pensamentos, eles estão o tempo todo dirigindo a nossa vida. E nós percebemos, a psicologia diz que esses pensamentos, quando eles estão disfuncionais, quando eles estão distorcidos, eles começam a causar adoecimento. Adoecimento mental, querido. Eu quero que vocês imaginem nesse exato momento uma árvore. A copa dessa árvore, as folhas, são como nossos pensamentos. Mas o que é que sustenta uma árvore, querido? São as raízes, amém? Então, todos os nossos pensamentos, eles estão diretamente ligados às raízes. O que são essas raízes? São as nossas crenças. Que a gente chama na psicologia de crença central. É aquela coisa que foi sendo criada desde quando a gente nasceu. De acordo com nossas vivências, de acordo com as coisas que nos aconteceu,
de acordo com fatores biológicos, sociais, culturais, enfim. São vários fatores que vão ajudando a se formar essas raízes. Amém? E a gente entendendo isso, a gente entende o porquê de muitas vezes tem crente que ainda não está vivendo a boa vontade de Deus, querido. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque às vezes essas raízes, que são aquelas crenças que estão no mais profundo do nosso ser, elas ainda estão desajustadas, distorcidas. E aí, querido, na psicologia nós dizemos que essas raízes elas são difíceis de ser modificadas. É possível, na psicoterapia a gente vai ajudando aquelas pessoas que chegam, por exemplo, vou dar um exemplo. Uma pessoa que chega com essas raízes, né, de rejeição. Essas raízes são como lentes, querido. São como lentes que são nos dadas. Todos nós temos. É a forma que nós nos vemos, é a forma que nós vemos os outros, é a forma que a gente vê o mundo. E essas lentes, quando elas estão distorcidas, elas começam a causar problemas. Muitas vezes adoecimentos mentais. Amém? E aí essa pessoa tem a raiz da rejeição. Tudo que ela vê vai ser pela lente da rejeição. Tudo, até onde não tem, ela vai ver rejeição. Às vezes ela vai chegar aqui na igreja, pastor Galeno vai passar direto dela, pela lente da rejeição que ela enxerga, que é tudo daquela forma. Ela vai ver rejeição em tudo. Ela vai pensar, ele me rejeitou, ele me ignorou, ele não gosta de mim. E aí vai fazer com que se sinta triste, vai fazer com que a pessoa se isole. Você está me entendendo? O poder que essas raízes têm. E sabe, querido, a psicologia diz que ela é difícil de ser modificada. Mas existe algo que pode ser o catalisador para essas transformações, que é a palavra de Deus. Na psicologia, nós usamos a intervenção que nós chamamos de reestruturação cognitiva. É fazer uma nova estrutura, igual está acontecendo aqui. Só que na mente daquelas pessoas, amém? A gente começa a fazer uma nova estrutura, transformar aqueles pensamentos que a pessoa tem, aquela forma de ver a vida que ela tem, por uma menos distorcida, por uma que chega mais próximo da realidade. E tem uma realidade, querido, que nós precisamos nos conectar. Essas raízes precisam estar conectadas na realidade da palavra. Porque, querido, muitas vezes nós estamos vivendo com essas raízes conectadas ao nosso passado, a dores, a traumas que a gente teve. E aí a gente não consegue viver as promessas de Deus para a nossa vida. Porque o nosso espírito está pronto para viver o que Deus já disse ao nosso respeito. Mas a nossa alma, ela precisa de uma preparação. Ela precisa de uma renovação. Ela precisa de uma reestruturação para que ela consiga viver isso. Amém? Então, nós precisamos substituir as lentes que nós temos de rejeição do nosso passado. Ei, querido, nós não somos fruto das nossas circunstâncias. Nós não somos frutos do que aconteceu conosco. Nós somos frutos do que nós decidimos fazer diante daquilo que aconteceu conosco. Isso é uma escolha nossa, isso é uma escolha minha e sua. Amém? O nosso espírito está pronto para viver as verdades de Deus, mas a nossa alma precisa de uma preparação para que faça isso. Então, nós precisamos alinhar os pensamentos, sentimentos e as crenças que nós temos, aquelas enraizadas na palavra. Sabe, uma pessoa que muitas vezes tem uma lente de desamparo, ela vai pensar, não, eu sou incompetente, eu não sou capaz. Vai se ver como uma pessoa pequena, insegura. E aí, sabe o que é que vai acontecer? Ela vai começar a ver insegurança em tudo. Ela vai começar a se ver daquela forma e agir daquela forma no mundo. É aí que a ansiedade chega. É aí que a ansiedade toma de conta, querido. Porque muitas vezes nós conseguimos identificar padrões de pensamentos, né, de pessoas inseguras, em pessoas que têm transtorno de ansiedade. Porque nós precisamos entender que a ansiedade ela vem para nos proteger. É como um alarme.
Mas quando esse alarme está quebrado, quando nós perdemos a capacidade de discernir um perigo real de um perigo imaginário, que é o que acontece na ansiedade, nós estamos nos entregando àquilo ali. Nós paramos de... A ansiedade que vinha para nos fazer agir, começar a nos paralisar. Mas sabe, querido, Deus fala e lance sobre mim todas as suas ansiedades. Lança sobre Ele, querido, não se preocupa. Não se preocupa com amanhã, porque Ele já sabe o que é melhor para você, Ele já foi lá, Ele já preparou tudo, amém? Aleluia. Tem um versículo que eu gosto muito, eu já estou finalizando o louvor. Está em Salmos, no capítulo 34, no versículo 5. Na NVI diz: os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seu rosto jamais mostrará decepção. Em algumas versões diz: em seu rosto jamais encontrará frustração. Ei, querido, quando nós fixamos o nosso olhar em Cristo, as coisas começam a ser transformadas. Aquelas raízes que muitas vezes estão presas ao nosso passado, às nossas dores, aos nossos traumas, elas começam a ser renovadas, elas começam a ser reestruturadas. Mas para isso é preciso de uma posição minha e sua. Eu sei que muitos devem estar pensando, eu já sei de tudo isso aí. Mas sabe, querida, há uma diferença entre você saber e você fazer. É necessário que você construa uma ponte do saber para o fazer. E essa ponte, ela exige esforço meu e seu, querido. Ela exige que eu e você entendamos que é necessário, sim, fazer o que muitas vezes o que a gente não está sentindo, que precisa fazer. A gente fazer o que a gente não quer, muitas vezes, mas que a gente sabe que é necessário. Amém? Fite os seus olhos em Cristo, querido. Se os seus olhos forem bons, todo o resto vai ser. Sabe que Deus, Ele transforma a nossa vida. A partir do momento que a gente deixa Ele fazer isso. E Ele chega curando todas as nossas dimensões. Ele chega realmente trocando essas raízes podres, que não estão saudáveis, querido. Por raízes realmente que estão fincadas na verdade, que é a palavra de Deus. Amém, queridos. Eu espero que vocês tenham sido abençoados.